eu gostaria de agradecer a gentileza da participação de vocês dois aqui no comitê. Quero deixar o convite já para participarem de outras edições do nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. E nós chegamos ao final de mais uma edição do Comitê de Imprensa. A anatomia dos veículos de comunicação pelos profissionais que fazem as notícias. Um abraço e até a próxima. Muita gente gostaria de saber como se comporta um presidente da República na intimidade das viagens presidenciais. Quando não está se encontrando com autoridades estrangeiras, cumprindo a agenda oficial, recebendo homenagens, assinando acordos ou entregando condecorações. E dentro do avião presidencial. E quando recebe uma notícia ruim no meio de uma viagem. E quando reage como uma pessoa qualquer e não como um presidente da República. Xinga. Bate na mesa, fecha a cara. Este é o tema do livro Viagens com o Presidente, dos jornalistas Eduardo Scolese, do jornal Folha de São Paulo, e Leonêncio Nossa, do jornal Estado de São Paulo. No comitê de imprensa que está começando agora, vamos saber mais da intimidade dessas viagens. Quem vai contar para a gente é um dos autores do livro, Eduardo Scolese, da Folha, e de outra repórter, a Tânia Monteiro, do Estado, uma das veteranas de cobertura no Palácio do Planalto. Não participou da elaboração do livro, mas está acostumada a acompanhar viagens presidenciais. E tem muito a nos revelar dos bastidores dessas viagens. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a gentileza da participação de vocês dois aqui no comitê. Queria começar pelo livro, perguntar logo para o Scolese. Tem muitas inconfidências aqui dentro? Tem muito bastidor nesse livro. Muito bastidor? Muito bastidor do trabalho da imprensa e também do presidente Lula. Algum fato de maior relevância que vocês não contaram nos jornais e contaram aqui? Conseguimos reunir no livro os bastidores do presidente nas viagens. Então tem muito aí a figura do presidente, como ele age nas viagens. Como você colocou na abertura, a questão do presidente batendo na mesa, reagindo a alguma notícia negativa, falando palavrão. Ele fala muito palavrão, presidente Na Lula? intimidade fala. Fala? Fala. Em público não. A gente nunca presenciou, mas na intimidade ele fala. Sempre falou, não agora como presidente. Não é uma novidade, né? Não é uma novidade. Não é uma novidade. Isso a gente conseguiu expor um Lula que pouca gente tinha visto até então. Então esse que foi a novidade do livro, foi essa. A gente conseguiu reunir historinhas que colocaram o presidente como uma pessoa comum, que fala palavrão como qualquer outra. Né? Então... Agora, a capa é extremamente simpática. Será que a capa esconde o conteúdo que tem mais peçonha, Pimenta. que tem mais pimenta? Tem um pouco de pimenta, mas não é só isso também o livro. O livro mostra um presidente também emotivo, um presidente sensível a algumas causas e não é só pimenta, não. Mostra a realidade do presidente que pouca gente conhecia, agora tem a oportunidade de, com o livro, conhecer o presidente. Tânia, você que acompanha viagens presidenciais, me parece que desde os tempos de Sarney, quer dizer, já tem uma boa quilometragem ali dentro. É muito complicado cobrir viagem presidencial? É muito atropelado? É atropelado, sempre é atropelado, qualquer viagem é atropelada e cada presidente tem um estilo. Né? No governo Lula é muito diferente do governo Fernando Henrique, que é muito diferente do governo Itamar, que é mais diferente ainda do Collor e do Sarney, né? Que é desde quando eu estou lá. Mas a gente, se a gente for comparar os últimos dois, por exemplo, a gente tinha liberdade de circulação no governo Fernando Henrique durante as viagens que a gente não tem no governo Lula, que instituiu a cerquinha. Né? Os jornalistas cercadinho, ficam lá trancados no lugar e não podem, hoje em dia, sequer ir no lugar onde o povo, o público está presente. Eles não deixam a gente passar essa... O Palácio do Planalto, hoje está pior do que no tempo da ditadura?
A circulação, em circulação sim, mas justiça seja feita que isso não foi introduzido, essa proibição de circulação nos demais andares não foi uma proibição deste governo, foi uma proibição do governo Collor. Né? Então, vem desde o governo Collor. E que nenhum dos outros que vieram depois abriu. Nós pedimos, pleiteamos e tal, nem Itamar abriu, nem Fernando Henrique e nem o Lula. E, Paulo, uma dificuldade, como a Tânia colocou nas viagens, o presidente Lula é muito imprevisível, quebra muito o protocolo. E a gente, numa viagem, a gente tem que ficar atento a tudo, principalmente quando é uma viagem para o interior do país, que o presidente gosta de ir para os braços do povo. Então, a gente tem que estar muito atento desde a chegada dele no heliponto da cidade, que pode ser um campo de futebol, que pode ser invadido pela população para abraçar o presidente, como ao final do discurso ele desce do palanque, começa a abraçar e de repente ele pode dar alguma frase importante para um jornalista que conseguiu se infiltrar ali. Então a marca dessas viagens é a imprevisibilidade. Imprevisibilidade e a atenção total que a gente tem. Desde a hora que ele chega... a impulsividade do repórter, né? Sim. Você tem que estar o tempo inteiro... Agora, os assessores, eu não falo nem do presidente, posso até incluir o presidente na pergunta, mas os assessores, eles abrem mais a guarda e oferecem mais informações durante as viagens presidenciais? Eles relaxam mais? Sempre, né? Viagem sempre um pouco mais relaxado. Porque quando chega na viagem, o assessor encontra o repórter aqui de Brasília que já conhece, já tem a facilidade de repente a gente estar um número menor de jornalistas nessa cobertura e ele fica mais solto para poder passar uma informação, principalmente quando é viagem ao exterior, com certeza a gente percebe a diferença. É mais fácil ter acesso a ministros, ao próprio presidente. E é muito raro, mas já aconteceu, acho que até os colegas estavam numa viagem dessa, que o presidente conseguiu chegar e sentar para tomar um cafezinho com a gente, o presidente Lula, conseguiu chegar e sentar para tomar um cafezinho com a gente depois de um jantar dele. O que não é comum. O presidente normalmente se fecha no hotel, ele janta no quarto, raramente ele vai jantar no restaurante do hotel e na rua, a não ser que seja alguma coisa oficial, mas restaurante não. Já os outros presidentes faziam isso com frequência. O Fernando Henrique fazia, o Itamar fazia, da gente ter que sair à noite. O Collor fazia muito de ir para restaurantes, o que é curioso é que a gente, pensando na figura de Lula, quem está de fora, eu há muito tempo não culpo presidência, mas eu achava que era o contrário, que o Lula era mais sociável do que os outros, era uma pessoa mais do povo, então gostaria mais de conversar. A nossa dificuldade começa antes mesmo da viagem, tanto é que os jornais têm a preocupação de colocar a gente no mesmo hotel que vai ficar hospedado o presidente. Para quê? Para a gente poder ter acesso ao hotel, porque se a gente não tiver hospedado oficialmente no hotel, a gente, de repente, pode ter dificuldade de entrar no saguão. No saguão do hotel. Então, a gente estando hospedado, a gente já tem a possibilidade de fazer um plantão dentro do... Como aconteceu agora na viagem para a Antártida. Nós ficamos um dia inteiro de plantão no hotel que o presidente ficou hospedado no sul do Chile, Punta Arenas. Um dia inteiro que ele ficou no quarto e a gente ficou o dia inteiro... Plantão na porta do elevador. E até essa peculiaridade do presidente. Nós passamos o dia esperando que ele pelo menos saísse para dar uma volta em algum lugar, ir a um restaurante, ir numa pinguineira, enfim, fazer alguma coisa fora. E o presidente, o que os assessores sempre dizem, alegam, é que ele não gosta de sair para não incomodar as outras pessoas que vão estar naquele lugar. Não, o público. O próprio público. O público, né? Quer dizer, essa sempre é a justificativa que eles dão pra gente, que o presidente não quis sair, por exemplo, esse dia, ele passou 24 horas, né? Sim. Os colegas trancados dentro do quarto e a gente lá embaixo o dia inteiro. Tinha feito uma reserva num restaurante à noite, nós fomos lá, fizemos uma reserva também, entendeu? Para jantar separado, mas enfim, tomando conta. Mas ele não foi. Agora eu me lembro que até outro dia nos Estados Unidos havia um repórter, cujo nome me foge agora, que gostava de gritar, Mr. President! Toda vez que o presidente ia passando, ele gritava e fazia uma pergunta. E o presidente obrigava-se a responder. Existe alguma figura desse tipo entre nós, jornalistas que cobrimos lá? Isso foi uma tática que... O presidente no governo Lula, os dois primeiros anos... Funciona. Os dois primeiros anos... Às vezes, quando ele quer. No começo do governo, nos 2 primeiros anos do governo Lula, ele não simplesmente ignorava a gente. Ele não olhava para a nossa cara. Passava, a gente
estava reunido Podia dar jornalistas. bom dia, boa tarde, boa noite, nada. Não existia aquela entrevista quebra-queixo. O presidente vem, responde 2, 3 perguntas e vai embora. Isso começou em meados de 2005, mais ou menos. Na verdade, Scolese, eu até tinha marcado uma coisa interessante, assim, que faltando um ano para a eleição, foi o primeiro dia que ele deu uma entrevista quebra-queixo. Eu tive, na época, eu até tive, faltando um ano para a reeleição, né? Para esclarecer de novo, quebra-queixo é aquela entrevista relâmpago. Relâmpago, correndo. A hora que ele tá saindo... Perguntas factuais do dia. O presidente vai passando, presidente, e aí, o que tá... O senhor gostou da votação do orçamento? Quer dizer, alguma coisa desse gênero, uma coisa que é atual, né? Mas a relação entre o presidente Lula e a imprensa, ela sempre foi conturbada, a gente sabe disso. Vocês observam que nas viagens presidenciais se quebra um pouco esse gelo? Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. Ele fica mais acessível, aparentemente. Aparentemente não, a realidade é essa. Porque o número de repórteres é menor, ele já conhece os repórteres que estão nessa cobertura e fica mais fácil. Agora mesmo eu estava no Rio de Janeiro, ele chegou, ele foi... Ele se queixa muito da imprensa? Queixa, pelo menos. Para vocês? Não, às vezes pra gente. Inclusive nos discursos ele reclama muito da imprensa, sempre reclama. Ele enaltece às vezes o papel da importância da imprensa. Nos discursos mesmo, em geral. No Palácio. Nos discursos, ele fala da importância da imprensa, do papel de fiscalização da imprensa, mas sempre com críticas. Criticando o tom que a imprensa usa em relação a ele. Que não acaba não enaltecendo, segundo ele, os fatos positivos do governo, que a imprensa não dá atenção para isso e tal. Então, isso inclusive para a gente, às vezes, os poucos momentos que a gente tem de possibilidade de conversar com o presidente, ele acaba, às vezes, citando isso também. Nessa viagem do Rio, por exemplo, que ele foi visitar as favelas, depois teve um jantar à noite, né, com a cúpula portuguesa e tal, na hora que ele voltou do jantar, era 11, quase meia-noite, estou lá esperando, né, a gente estava hospedado no Hotel Glória, ele chegou, aí o presidente precisava falar com o senhor, ele falou, mas isso é hora, né? Mas assim, sempre com um tom de brincadeira. Se fosse lá atrás, agora, né, no início do governo, bastante. Ele nem olhava, nem respondia, passava batido e dava a mínima. Agora, Tânia, é óbvio que cada presidente tem um estilo. Com certeza. Você está cobrindo desde Sarney para cá, você não conhece os outros. Mas existe alguma marca específica de cada um deles? Em viagens internacionais, você destacaria? Ah, sim. Sarney. Sarney, eu estava começando na carreira, eu viajei muito pouco. Eu cheguei a fazer uma viagem a convite, que naquele tempo existia convite, mas era muito formal, muito... Entrevistas de jaquetão. Jaquetão, exatamente. Aquela coisa... Pra ficar no estilo agora dele. É a hora de você ir lá falar com o presidente. Aí você pegava o repórter, sentava do lado do presidente, você tem 15 minutos para perguntar 3 coisas. Aí você pergunta, pam. Obrigado, presidente, senhor presidente, até logo. Nossa, Collor é pancada, é assim, confronto. É o tempo inteiro, a gente correndo atrás dele. Essa é a marca do Collor. A gente tentando chegar no presidente. Correndo aqui e nas viagens no exterior. Houve uma vez na Espanha, por exemplo, que ele sumiu à noite. Quer dizer, nós estávamos no hotel, de repente o presidente saiu, nós tentamos rodar uma cidade, ele tinha ido uma torada. Quando a gente chegou lá, ele já tinha saído. Bom, foi jantar, não sei aonde, quando nós chegamos, conseguimos achar o restaurante, ele já estava saindo. Então, era um inferno. Era correndo atrás dele. No dia seguinte, às 5h30 da manhã, ele estava num jardim em frente, correndo. E vocês? E nós ali, né? Andando atrás dele. O que a gente podia fazer? Era uma loucura. Né? Era o tempo inteiro correndo, assim, não correndo, tentando correr como podia. Bom, Itamar. Itamar é a cordialidade dele. Ele é muito temperamental, né? Ele, quando brigava com a gente, né? Aí virava o rosto, ele se incomodava. Ele se ofendia muito com as coisas. Às vezes, pelo que o jornal escrevia, ele se ofendia. Mas ele era temperamental, mas ele era muito cordial e era o mais acessível de todos. A gente ligava para o gabinete dele, ele atendia. Nas viagens presidenciais, às vezes, a gente estava na viagem, ele mandava dizer, olha, pode voltar comigo de carona. Você tinha que largar a bagagem no hotel para o fotógrafo trazer a sua bagagem e embarcar no avião com ele. Então, suas coisas ficavam para trás e você vinha embora com ele no avião, porque você ia dizer para o presidente, não posso ir com o senhor, presidente, que eu tenho que pegar minha bagagem. Nós vamos falar de Fernando Henrique daqui a pouco. Nós vamos ao último intervalo do comitê, daqui a pouco a gente volta.
Retornamos com o último bloco do Comitê de Imprensa, que hoje recebe os jornalistas Eduardo Scolese, da Folha de São Paulo, e Tânia Monteiro, do Estadão. Vamos completar? Sim. A gente ficou devendo o estilo Fernando Henrique. O estilo Fernando Henrique é um estilo descontraído, nas viagens. Sempre, mesmo aqui no Palácio, mas nas viagens principalmente descontraído. Ele gostava, por exemplo, quando chegava num hotel ou quando terminava o dia, sentar e conversar com a gente, tomar um cafezinho. Ele tinha outro estilo. Nas viagens, por exemplo, ele ficava tomando conta do que a gente estava fazendo, caminhando, quem que a gente estava conversando. Então, ele tinha um outro estilo. Sempre não se incomodava, a gente perguntava as coisas para ele parava, respondia, sempre. Podia não responder nada que a gente quisesse ouvir, mas parava e respondia. Agora, uma questão que sempre me causou uma enorme curiosidade. Por que é que todo presidente aqui tem uma dificuldade danada para dar entrevista? E quando chega lá fora, aí concede entrevistas, bate papo, fala sobre tudo. O que acontece com eles? Se sentem mais à vontade? Como a gente falou antes, acho que se sente mais à vontade, a quantidade de repórteres é menor ao redor, são repórteres... Se sente mais seguro? Mais seguro, talvez, e já conhece quem está do lado dele. Geralmente são repórteres de Brasília que acompanham essas viagens, mas nem sempre foi assim. O presidente Lula, por exemplo, em 2005 ele viajou para o Japão e para a Coreia, ficou uma semana no Japão e na Coreia, justamente no dia em que se instalou a CPI dos Correios, na época do Mensalão. E ele não falou uma vez com a imprensa, não abriu a boca. Eu tive a chance de, também em 2005, ir para a África com o presidente, ele visitou 5 países, não deu nenhuma entrevista. Mas ele xingou muito nesse dia, vocês souberam? Internamente, muito. Muito. Vocês souberam ou viram? Não, eu não estava nessa viagem do Japão, mas inclusive no livro a gente conta os bastidores de como foi o comportamento do presidente quando ele soube da CPI, que acabou sendo a CPI que investigou o caso do Mensalão. Muita raiva ele passou também. Eu acho que você também estava nessa viagem, Scolese, quando o Severino Cavalcante foi eleito presidente da Câmara. Que eles foi dormiram. No Suriname, né? Foi no Suriname. Não, já estávamos... no Suriname, isso mesmo. Já estávamos no Suriname esperando e ele foi dormir sem o resultado. Quando acordou... Dormiu com a vitória de Greenhalgh. Exatamente, acordou com o Severino. E olha, foi uma das raríssimas vezes que ele falou, quando estava nessa fase de que ele não falava com a imprensa, que ele teve que parar e falar alguma coisa, mas ele falou com raiva. Forçado, né? Forçado, porque ele tinha que fazer o papel de presidente de um poder. De aceitar o resultado do legislativo, né? Mas, nossa, diz que essa manhã, né? Ninguém tinha coragem de chegar para o presidente e contar o resultado da eleição. Então, é um negócio, não é brincadeira, não. Então, que loucura. Depende muito do humor do presidente. Isso nas viagens nacionais também. Quando ele está de bom humor, ele costuma falar com a gente, ser mais acessível. Agora, quando está de mau humor... Pode esquecer. Pode esquecer. Agora, eu não podia deixar de perguntar a vocês sobre gafes nessas viagens. Você deve contar algumas aqui, né? Usando a história da roupa típica, dos trajes típicos, dos chapéus de não sei o quê, são sempre muito engraçadas e dão ótimas fotografias. Ótimas, a gente sabe disso. Tem algumas aqui no livro que eu acho fantásticas, né? Ele, por exemplo, com essa máscara, olha só que engraçada essa Foi no máscara. Japão essa. Na verdade, foi na Coreia do Sul. Foi na mesma máscara viagem. em si já é engraçada. Foi na viagem ao Japão e à Mas Coreia. o jornal brincou, né? Brincou. Colocou o chapéuzinho de cara de pau. Inevitável, né? Aí o presidente fica zangado, vocês reclamam. Mas a gente sofre as consequências. Agora, há detalhes assim do dia a dia. Com certeza o telespectador da TV Câmara deve ficar louco de vontade para saber o que se come. Ele sai como o Collor, o Lula foge como o Collor fugiu nesse dia para ir lá na Tourada? Fugiu em Roma, recentemente. Fugiu em Roma, isso. Aconteceu. Conta a história. Pode contar. A Tânia estava nessa. Foi um desespero. Nós tínhamos combinado com ele. Fugiu para ver o Papa? Não, ele fugiu para fazer um tour pela cidade. E aí a gente tinha combinado, durante o dia, a gente tinha combinado com ele cedinho, na noite anterior, de que ele ia sair, então a gente ia acompanhar de longe, sem atrapalhar. Ele, não, tudo bem. Lá pelas 9, ele falou alguma coisa, marcamos um horário lá, 7 horas nós estamos lá, né?
Desde cedo, 6h30, 7 horas, já estavam lá esperando. Aí eu sei que eles fecharam a rua, a segurança fechou toda a rua, os nossos carros estavam parados e saiu com ele por outro lado. Nós não conseguimos, os carros não conseguiam ir atrás, não tinha como a gente ir. Olha, você imagina o que nós éramos acho que uns 10 jornalistas, eram 4 carros, rodando Roma, os pontos turísticos de Roma, atrás do presidente da República. Uma piada. Né? Obviamente, a gente chegava nos lugares, ele acabou de sair daqui. E não encontraram. Não, e a gente não encontramos. Vimos o Papa e não vimos o presidente. Literalmente. Vocês viram o Papa? Vimos o Papa e não vimos o presidente. Fomos lá na praça, estava lá o Papa, o presidente já... Não, ele não, acho que não tinha passado lá. Aí chegamos numa igreja, ele tinha acabado de sair. Chegamos em outro local, ele tinha acabado de tomar um café ali. Vocês já andaram no Aerolula? Não. No Aerolula, que a gente saiba... Vocês andaram no Sucatão? Chegaram a andar no Sucatão algumas vezes? Sim. Mas não com o presidente, Lula. O que acontece em algumas viagens, aconteceu, por exemplo, no Haiti, nas viagens à África, a presidência oferece carona pra gente no avião reserva do presidente. Porque o telespectador saber, sempre vão 2 aviões. Inclusive, nas viagens nacionais, sempre tem um avião reserva da presidência. Por emergência. Então, decola o dele e a gente entra no de trás. No avião reserva da presidência. Então, digamos assim, vocês nunca privaram da intimidade com o presidente? Só do Itamar, viu? Não com o Itamar com o presidente, com o Itamar, ele convidava a gente para ir no avião dele, convidava para a gente ir lá para frente, convidava, ele ia lá para trás para conversar com a gente. O Fernando Henrique convidou para uma viagem, que foi uma viagem histórica que ele fez, a volta ao mundo, vamos dizer assim, que levou vários jornalistas. E aí deu a maior confusão, porque a gente escreveu matéria que as pessoas estavam fumando dentro do avião, quando é proibido fumar, e as pessoas ficaram com raiva porque a gente era convidado e escreveu que eles estavam fumando. Como é que você não vai escrever? Né? É proibido, não tem jeito. Eu sei que foi bem complicado. E o Collor, não. O Collor não tinha essa história de convidar, não. Scolazzi, e os assessores durante essas viagens? Eles agem de uma forma diferente da que eles agem aqui no Palácio do Planalto? Os políticos que acompanham normalmente o presidente nessas viagens, eles abrem mais, eles contam mais? Sim, fica mais fácil. Fica? Fica. Num ponto fica mais fácil para a gente porque... numa viagem internacional principalmente, tanto o político que acompanha a comitiva como o assessor fica mais à vontade para passar as informações para a gente, tudo. Mas também há o temor de o assessor ou político ser visto no momento reservado com o jornalista e de repente no dia seguinte sair determinada notícia e vão achar que justamente esse deputado ou esse assessor é a fonte da reportagem. Tânia, existe alguma predileção do presidente da República ou de algum assessor por este ou aquele repórter? Ou as notícias são divulgadas uniformemente para todo mundo? Não, acho que hoje não existe. Hoje não? Não, hoje não. Isso já existiu, já houve isso no passado. Em todos os governos. Mas nesse governo não é comum. Não é comum justiça seja feita, entendeu? Não é comum a gente se deparar com isso. Quer dizer, é óbvio que quando tem eles têm uma lista lá de entrevistas a serem concedidas, faz um acerto lá, atende um, atende outro, mas a gente não tem não sofre desse mal. É raro ser pego de surpresa com um colega que está numa viagem e fazer uma exclusiva com o presidente. Isso é raríssimo. Isso já aconteceu nesse governo, mas não é um costume. Ou ele fala com todo mundo ou não fala com ninguém. Há locais onde normalmente a imprensa não teria acesso. Como é que é feito? Como é que é a mecânica desse acesso? Isso previamente é concedido e tal? Olha, é combinado e vão assessores da presidência e quando são viagens internacionais, pessoas do Itamaraty que vão antes para os locais, para os países e já coordenam isso com os governos locais para credenciar a gente e para deixar um acesso livre também para os repórteres poderem entrar nos palácios, nos museus que o presidente vai visitar. Mesmo assim, vocês têm dificuldades com segurança? Muita. Muita. Do presidente ou do país? Do presidente e do país também. E do país também. Já foi pior. Já foi pior, mas... Mas a ordem para os seguranças é não deixar a imprensa se aproximar. Não tem que chegar perto do presidente. Então... A restrição para a gente é sempre muito maior do que a restrição do próprio público.
E isso do país visitado. E de qualquer país, aqui no Brasil, dentro, aqui fora. Ou aqui dentro do Brasil. viagens Isso é uma coisa que incomoda muito a gente, porque nós somos tratados quase que como inimigos. Eu não sei se o nome se é um Muito termo forte, muito né? forte. É um termo forte. Mas, enfim, não é exatamente inimigo. Mas, enfim, sempre tem uma precaução maior, muito grande com a gente. É comum, Paulo, a gente estar diante de dezenas de pessoas e populares no interior do Brasil abraçando o presidente E a gente tirar, não deixar e a gente não chegar podendo ali. se aproximar do presidente nesse mesmo instante. Então você vê um monte de gente abraçando o presidente e tal, e a gente querendo chegar para conversar com ele, para fazer uma pergunta. Ou até para ouvir o que o público está falando com ele. E o contrário, ele de vez em quando sai do meio da multidão e procura a imprensa? Ou é raro? Às vezes ele depara Dá a colher de chá Não, pra às esse- vezes, assim, quando ele tem algum interesse, sim. Às vezes até acontece. Eles montam lá um palanquezinho, colocam lá um púlpito, aí ele vem e fala. É uma coletiva, né? A gente na já se verdade, posiciona, se posiciona na no local. saída, na passagem de entrada ou de saída do presidente, para quando ele tiver que sair do evento, Ele tem que já passar dá de ali. cara com a gente. Então ele vai ouvir a pergunta. Se ele quiser responder, ele Ele responde. para e Se não- responde. Senão, ele vai embora. Agora, uma curiosidade que eu estou aqui, nós estamos chegando perto do finzinho, eu estou com esse livro na mão, que aliás gostaria que você autografasse Com para mim. prazer. Agora, depois que você escreveu esse livro, com tantas inconfidências, eu sei que muita coisa que está aqui, o próprio presidente não gostou. Você continuou cobrindo a presidência? Continuei por um bom tempo. E o pessoal ficou de nariz torcido para ti, não? O presidente, nos primeiros dias ali, ele ficou meio estranho com a gente. Comigo e com o Leonêncio, O ele... Leonêncio continua lá no Palácio também. Eu agora estou cobrindo mais a área social do governo, mas de vez em quando ainda viajo com o presidente, mas não, voltou tudo Agora ao passou normal. tudo ao normal. Passou aquele período ali, 2, 3 semanas. Passou o período da Depois raiva. que ele leu o livro, ele viu que não era só pimenta, que tinha muita coisa também positiva boa. para o governo. Então, as coisas se acalmaram. Tânia, quando é que sai o teu livro? Pois é. Poxa, você conta de saber. A gente pra cá, olha que ajuda os maravilha. amigos, mas acaba mais uma A hora. Tânia é quem sabe. colaboradora aqui do livro. A gente colabora com os amigos, mas ainda não. Tânia Escolés, muito obrigado pela participação Imagina, de o vocês. prazer foi nosso. Prazer é nosso. Aqui no Comitê de Imprensa. Voltem sempre. Obrigado. E nós chegamos ao final de mais uma edição do Comitê de Imprensa, a radiografia dos meios de comunicação pelos profissionais que fazem as notícias. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.